Star Wars Visions, original Disney Plus, aí, uma das primeiras incursões da Disney em animações de Star Wars, a segunda, né, porque teve Bad Batch, mas a primeira que é totalmente original, vindo do zero, e vai ser muito interessante comentar episódio a episódio. Para deixar bem claro, tá? Esse vídeo é muito parecido com o vídeo do Love, Death and Robots, ou seja, aqui na barrinha aqui, eu ia trazer meu pincelzinho, mas vamos lá. Aqui na barrinha vai ter a minutagem para cada episódio, então eu vou comentar os 9 episódios, alguns com mais substância, outros com menos substância, porque nem todos requerem tanta discussão, tá? É importante dizer para quem não viu essa série ainda, que ela é uma série onde cada episódio ele é único, e todos os episódios buscam trazer essa ideia do Jedi, da força, do sabre de luz, de Star Wars como um todo, do Império, para dentro de uma visão japonesa, porque todos os episódios são feitos por estúdios diferentes que costumam fazer animes, né? Ou seja, animações japonesas. Logo, é uma das coisas mais originais que nós tivemos nos últimos anos de Star Wars, sem dúvidas alguma. E essa originalidade tem um lado muito bom, que é, poxa, como é refrescante ver algumas ideias acontecendo ali. Mas, por outro lado, parece que a Disney deu uma brifada tão grande, né? O Lucasfilm, Disney, enfim, deu uma brifada tão grande que algumas histórias se parecem demais e podem se demonstrar um pouco cansativas no seu geral. Eu vou tentar, episódio a episódio, trazer aqui uma discussão para cada um e o que eu trago de melhor de cada episódio, porque tem alguns episódios que um conceito só pra mim já bastam, independente de como foi o final, como foi aquilo ou aquilo outro. Começando de agora com o primeiro episódio, vou trazer a cartelinha e já volto falando sobre ele. Começamos esse episódio recebendo logo de cara um visual desenhado em RAF, né? Ou seja, em rascunho, valorizando o vento e, apesar de ser feito em 2D, mistura também o 3D, principalmente na movimentação, e valoriza muito a profundidade do cenário. Entramos em uma estética veementemente Kurosawa. Alguns planos de A Fortaleza Escondida são trazidos logo de início e depois o roteiro faz a referência da emboscada de Os Sete Samurai, fazendo com que a gente complete a história que não foi mostrada, ou seja, antes da chegada ali do forasteiro, né? Como que aquele pessoal estava se organizando para combater o Império. O que me chama mais atenção, para além da estética, é como o duelo em si, ele inverte um simples conceito e amplia muito as possibilidades de Star Wars daqui para frente. Sempre vimos os caçadores de Jedi, né? Mas nunca vimos os caçadores de Sith. Sempre vimos aqueles personagens que estavam cheios das pedras, dos sabres dos heróis, e agora vemos um personagem que na verdade é o oposto disso e por cima disso é do bem também. Ou seja, se não fosse do bem, ele não teria de alguma forma ajudado aquela vila. A estética misturada com essa ideia fazem o duelo ser um daqueles episódios que eu realmente adoraria ver para além do que foi mostrado. Quer dizer, muito do que foi apresentado ali pode ser visto no Mandaloriano, mas com um Jedi ou um caçador de Sith, isso me dá um outro tipo de curiosidade. Tem um momento que a mestre Sith, né, ela pergunta se ele é um Jedi, e ele responde que infelizmente não é, porque gostaria de ser e nunca pôde ser, porque ele é pior, porque ele é melhor. Por quê, né? Enfim, uma frase e várias perguntas para mim definem muito bem o duelo em um conceito de caçador de Siths que eu só tinha visto em obras do universo expandido que foram retiradas do cânone. O segundo episódio é a Balada de Tatooine, e talvez esse seja um dos mais fracos pra mim, tá? Tem muita gente que vai amar esse episódio, mas esse seja um dos mais fracos da temporada. E mesmo assim é o mais divertido de todos. Ele refresca bastante como a gente vê Star Wars, né? A franquia ela visita como seria uma banda de música precisando salvar um integrante ali das mãos do Jabba the Hutt. O que pode parecer bizarro acaba entregando uma música muito legal e a seguinte visão: quantas histórias estão acontecendo nesse universo muito, muito distante que não
não seja Skywalker, né? Quantas coisas além da luta de Jedi estão acontecendo e mesmo assim são tão boas quanto? Nada impede que depois daquilo dali, um garotinho chamado Anakin Skywalker corra no pod racer daquela pista e também escute aquela banda, né? Ou antes ou depois, seja lá como for. Parou pra pensar que existe uma vida mundana acontecendo nessa grande vida, ou na vida dos heróis que nos é apresentada apenas nos filmes? No fim, esse episódio parece uma abertura de anime pra mim. Ou seja, se o anime tivesse a sua abertura sendo composta dentro de um Star Wars, provavelmente seria essa banda que iria fazer essa composição. E eu queria muito ver esse anime. Terceiro episódio é Os Gêmeos. Esse episódio traz um clima bem sombrio e uma releitura da Leia e do Luke, por mais que não deixe bem claro que é Leia ou Luke, né? É um traço sem contorno, um traço que eu adoro, e eu acho que é um dos poucos episódios que trata tudo com um certo maniqueísmo, mas que depois desconstrói esse maniqueísmo. Uma coisa muito boa de Visions é porque a visão japonesa, ela é menos preto no branco, sabe? Ela tem certas nuances, ou seja, se você pegar muitos animes, né, o vilão, ou o que deveria ser o vilão, se torna o herói, ou pelo menos o que deveria ser o herói, se torna o vilão, ou tem aquele personagem que é muito questionável e fica num grande meio termo que se torna o grande responsável ali para aquela história andar. A gente pode ver isso nos Gêmeos, porque por mais que a gente faça o recorte para um dos dois gêmeos, os dois têm a origem do mesmo canto. E é isso que me traz bastante atenção. Fora que, no ponto de vista da ação, esse é um dos mais comuns pro lado bom. Porque é um dos que mais conseguem fazer um non-stop, né? Ou seja, aquela ação do começo ao fim, quase que totalmente desenfreada, passando por vários elementos tradicionais de Star Wars, mas entregando tudo com certa autenticidade que a maioria dos episódios também consegue fazer. Esse é um dos mais frenéticos também, e eu acredito que vai agradar muita gente por conta disso. A Noiva Aldeã é o quarto episódio e é o meu favorito da série como um todo. Para mim, esse episódio ele tem as bases ali em um épico japonês, né? Porque traz muito da cultura de como eles enxergam alguns elementos de Star Wars, que por sua vez Star Wars enxergou da cultura dos japoneses, no caso mais precisamente ali do Código Samurai, dos samurais como um todo. O samurai tinha esse lance de ter o retiro, de se conectar com a terra, de se conectar com o vento, de se conectar com a água. É uma parada também meio budista, né? De se conectar com o mundo para que o mundo te retribua tudo que você gostaria que ele te retribuísse. E isso é trazido para esse episódio descrevendo a força de outras maneiras. A força é descrita como você fazendo parte do planeta e por isso o planeta fazendo parte de você, algo que o Chirrut lá do Rogue One já traz umas pinceladas, umas leves pinceladas, mas tem uma frase específica aqui nesse episódio que fala assim, ó, nós somos nós somos a terra, nós somos o rio, nós somos tudo, né? E aí traz uma discussão que eu acho muito legal, que em muitas obras, principalmente as obras do Miyazaki, do Hayao Miyazaki, né, os animes dele, do estúdio Ghibli e tudo, traz que essa questão do progresso e do tradicional, que vai ser muito debatido no episódio lá pra frente, bem pra frente. Outro conceito interessante é essa discussão de quem é essa Jedi. Quem é essa pessoa? Por que ela está mascarada? Por que geralmente os maléficos, né, de Star Wars são os que estão mascarados? Mas por que ela que está mascarada? Qual a origem? Qual o caminho que ela tomou até chegar aonde ela chegou? Por que ela tem essa visão de ser tão conectada com o mundo e por isso ela decide então que o sopro da vida deve se transformar em vento, né? Que é justamente a frase dita lá para os finalmente do episódio. Perceba que esse episódio, para mim, ele tem um carinho diferente porque ele traz a frase e que a força esteja com você de uma maneira completamente diferente. A trilha sonora ressoando o tempo todo, ressoando com elementos muito tradicionais da cultura japonesa e ao mesmo tempo trazendo um certo respeito ao Jedi, um respeito que parece que foi se perdendo em alguns filmes, né? Eleva muito o nível da discussão. O movimento terra da espada, que aqui aparece como se fosse uma katana mesmo,
né? O movimento interno, na verdade, do sabre de luz, que aqui aparece como se fosse uma katana mesmo, é fundamental para entendermos que o grande trunfo de Star Wars Vision está, como que eu vou colocar minha cultura nessa galera aqui que vem de uma origem muito ocidental? Como que essa cultura vai ressoar de uma maneira diferente para eles? Como eles vão entender isso? E outra, como que eu vou colocar as minhas formas de enxergar a luta, confronto, mundo e tudo mais dentro dessa proposta, né? Para mim, esse episódio ele consegue atingir todos os níveis que precisa ser atingido em um episódio livre de Star Wars, digamos assim, porque ele vai tanto para a luta quanto ele vai para a ligação com a força, a ligação do mestre e do discípulo, e também vai da importância suprema dos Jedi no universo, aqueles que vão criando amizades ao longo dos planetas, das civilizações, das existências e por aí vai. O da Aldean, né, ou melhor, a noiva Aldean, é lindo de diversas e diversas formas. O quinto é o nono Jedi. Ele traz a força com a questão do elo, ou seja, como se você tivesse diferentes níveis da força. Para mim isso vale ouro, e nele a gente descobre também que sim, os sabres de luz podem atingir tamanhos diferentes de acordo com o seu portador, né? Mas traz um conceito super novo, que é a questão do sabre de luz cintilante. Quanto mais forte, ou melhor, quanto mais elo com a força tem o seu usuário, mais cintilante é a luz daquele sabre, e se você decair para o lado negro, ele muda de cor ou fica no meio termo. A gente sempre fala sobre o Jedi cinza, né? Aqui o sabre de luz nos entrega um Jedi rosa, um rosado, que é um Sith que passou a ser Jedi de volta. Ele foi Jedi, passou a ser Sith, saiu do Sith, voltou a ser Jedi. E mostra como dá para você abordar essa temática Sith Jedi de uma maneira muito diferente, ou seja, muita gente falando assim, né, ao longo dos Star Wars, poxa, cara, o cara nunca teve um treinamento ali de sabre de luz, já tá usando assim a torta e a direita e tal, isso é muito tosco, não sei o que. Aqui mostra que não é, né, porque a Cara, que é a personagem principal, que depois se julga como principal, no caso a nona Jedi, ela teve treinamento e tudo, mas ela não havia passado por um treinamento muito rigoroso de um conselho Jedi e tudo. E aí vem a outro conceito muito interessante, que é a reconstrução do Conselho Jedi. A gente poderia ver, sei lá, daqui um filme, daqui a 300 anos, uma trilogia do Rian Johnson, uma trilogia, sei lá, de quem for, cujo objetivo central seja a reconstrução do Conselho Jedi, porque Império vai, Império vem, né? Rebeldes vão, rebeldes vêm, tudo, a orla, a galáxia sempre vai estar em uma discussão, sempre vai estar se digladiando, alguém sempre vai estar caçando alguém, um grupo sempre vai querer abolir o outro, né? Isso parece ser bem comum em orlas galácticas gigantes, como Star Wars apresenta. E também sempre vai ter alguém querendo que o tradicionalismo de alguma maneira volte, né? Esse episódio mostra como sempre as forças vão estar tentando se reconstruir de alguma maneira, seja do lado do mal, mas também do lado do bem. O problema é que nos filmes a gente sempre vê essas forças se reconstruindo do lado do mal, e do lado do bem é sempre uma fagulha que muitas vezes serve de maneira pontual. Seria muito interessante a gente ver uma inversão, né? Um pouquinho dessa inversão, de que essa fagulha se transformasse em algo tão gigante quanto várias coisas já foram apresentadas nos filmes, como Império, como não sei o que, por aí vai. O episódio número 6 é o T-Obi-Wan, um episódio muito queridinho também, muito bonito. Ele busca uma inspiração direta no Astro Boy, né? O Mitaka é igual o criador de Astro Boy que influenciou muitos animes, muitas animações, sei lá, influenciou Mega Man, Alita, filmes, jogos, tanta coisa, mas muita coisa mesmo. E é esse garotinho, né, esse robozinho, seja lá o que for, criado nesse caso específico para ser um portador da força. Olha que massa. E os portadores da força brincando de deuses. A gente, de novo, é um conceito invertido. A gente sempre fala assim: meu irmão, os caras tem que, sei lá, você tem que ter cuidado porque o Palpatine tá querendo criar alguém a partir da força, a partir dos midi-chlorians, seja lá o que for. Aqui a força, ela tá criando um planeta, né? A força, ela tá achando novos meios de interagir,
nesse lance de ser algo heróico. Mas perceba, o criador naquele caso ali, que tem sim tons de Deus, melhor dizendo, a nave que estava lá era uma nave originária do Império. A origem dele não necessariamente é de onde a gente acha que deva surgir a esperança. A origem dele vem de cantos um pouco mais obscuros, que é algo que o Rogue One flerta, mas que Star Wars esquece bastante de flertar, por mais que o filme do J.J. Abrams tenha tentado fazer isso, o terceiro no caso, né? O nono, no caso, o terceiro, que no caso é da nova trilogia, dirigido pelo J.J. Abrams. Ele tenta fazer isso, só que faz de uma maneira muito direta, aqui é de uma maneira muito sutil, discutindo como que a força ela pode ser presente nos seres mais absurdos possíveis, como uma criação, um robô naquele caso dali, né? E também ela pode ser usada para criação, literalmente, de vida. O que parecia ser um episódio bem besta, termina com uma luta muito sensacional e eu diria que é um dos melhores confrontos que dá pra ver ali, né? Incrível como o japonês traz essa discussão de robôs se acoplando a outros robôs para se transformar em algo mais forte e não ficou de fora nessas várias adaptações e aqui foi muito pontual, apareceu na hora certa e funcionou bastante. O sétimo episódio é o Ancião. E a primeira coisa que eu pergunto é que falta faz um Jedi preto protagonista. Eu pensei que ia ser dessa vez. Não foi. Não foi dessa vez, apesar de que é um personagem muito interessante, né? O Padawan que aparece lá é um personagem que meio que resolve a situação como um todo, mas é muito interessante. Esse episódio ele me lembrou muito, pra mim, inclusive, surgiu como uma releitura de Obi-Wan Kenobi com o Qui-Gon Jinn. Seria tranquilamente uma andança do Qui-Gon com o Obi-Wan Kenobi, ainda Padawan, em planetas aí, tentando ajudar esses planetas a acontecer. Só que assim, aqui pela primeira vez eles estão vendo um Sith, né? E assim como há muito tempo eles não viam um Sith lá no Ameaça Fantasma, no episódio o episódio 1 de Star Wars, né? É um episódio que eu curto esse daqui específico porque tem muito mistério e também mostra muito a diferença de poder em termos de habilidade de um mestre para um Padawan, que às vezes Star Wars negligencia um pouco. Eu pensei que esse fosse o episódio que me traria mais novidades, mas não, esse episódio ele passa quase batido. Ele se passa antes de muita coisa que a gente já viu de Star Wars, faz referências a Rashomon e Yojimbo, mas para por aí e não consegue sair de uma boa disputa, uma belíssima disputa com o Ancião, mas também que é só isso, né? Mais uma disputa da força, o lado sombrio contra o lado da luz. Infelizmente eu não curti muito esse episódio, para além da pose clássica dele empunhando a espada, é legal. O jovem empunhando a espada como se fosse um ocidental, né, empunhando o sabre, e o mestre empunhando a espada da maneira clássica ali do samurai, que só precisa, dessa maneira aqui, ó, que só precisa desferir um golpe para realmente vencer a luta. Chegamos ao episódio 8, chamado Lop e Osho. Esse episódio é um dos meus favoritos. De vez ou outra ele fica rivalizando ali com o da Aldean, né? Eles ficam disputando. Eu adoro a animação. Esse daqui é um dos mais cartoon pra mim, cartoon pro lado do anime, tá? Eu gosto muito da Lop ser uma personagem que é meio antropomorfizada, né? Não sei se tá certa essa pronúncia assim. Eu acho que no ponto de animação é uma das melhores animações, mais densas inclusive, e também é o que mostra algo que eu sempre busco ali em coisas do Miyazaki, do estúdio Ghibli no geral, que é essa disputa constante do progresso e do tradicionalismo. A gente vê a Lop, que ela sim é um bicho, né, um animal antropomorfizado e tal, mas que tem conexões fortes com as coisas, com a terra, com as tradições. O lance da espada aí para ela é porque tem uma tradição sendo passada, sendo construída, avançando a partir dela, enquanto que a sua irmã, a Osho, ela se dá ao Império. E aí eu trago o seguinte questionamento, cara, a gente fica assim, pô, massa, Luke é massa, essa turma é massa, o lance é ser o rebelde ali. Quantos de nós realmente seríamos os rebeldes naquelas situações? Quantos de nós não nos juntaríamos ao Império e iríamos pelo caminho mais fácil? Quantos? Quantos de nós realmente teríamos a força de lutar contra algo que parece ser impossível de ser vencido? Por isso que tem que vir uma pessoa de fora, uma outsider, né? Uma constante outsider que é a Lop.
que inclusive traz até um elementinho ali de Dragon Ball, que eu gosto muito, os japoneses adoram fazer esse óculinho assim, que vê calor e vê outras coisas, né? E por isso que esse confronto é tão forte, inclusive esse termina com um ar de precisar ter um pouquinho mais, de precisar ter um segundo, de precisar ter uma nova abordagem para essas duas personagens, por mais que uma seja tipo, é uma coelha, né? Eu acho que é uma coelha. Cara, tem coisa mais nova de ver isso em Star Wars. E o interessante, porque Star Wars ele traz também um pouco dessa discussão do progresso, seu império e as máquinas dominando. A gente vê isso do Mandaloriano, as máquinas dominando ali uma aldeia que estava simplesmente plantando ali as suas coisas, né? Então, Star Wars ele flerta com isso, mas eu fico feliz que esse episódio ele vai fundo nisso, de cabeça. É um deleite ver como o sabre de luz é tratado ali com extremo respeito, com extrema maestria, tanto no lance da passagem do bastão, de uma família que vem com esse mesmo sabre de luz há muitos anos, como também para quem é dado esse sabre de luz não ser o herdeiro de fato, ou no caso a herdeira de fato, né? O Império é incrível como ele traz a ganância, tu vai destruir as coisas por dentro, né? O Império ele é essa constituição, essa materialização do poder em cima da tradição, que vai primeiro trazer uma grande estrutura para trazer evolução, para trazer, sei lá, essa ideia de que tudo tá indo bem, e depois essa mesma ganância, esse mesmo arrobo de avante, digamos assim, também destrói por dentro e passando a destruir a literal tradição, o tradicionalismo, em vez de misturar as coisas da maneira como deveria ser, né? Tem um detalhezinho que me chama muita atenção, eu não sei se eu vou conseguir achar essa imagem, mas são os escritos no sabre de luz, e o sabre de luz parecendo uma katana de Hattori Hanzo. Isso pra mim vale muito ouro nesse episódio, e o final triste combina muito como Star Wars deveria receber algumas coisas de maneira triste, sabe? De maneira mais introspectiva mesmo. E finalmente o último episódio, o Akakir, né, que a única coisa que me chama a atenção, as duas únicas, é o traço e a trilha sonora ali, com aqueles tamborizinhos reluzindo até o final. Eu não gosto tanto desse episódio, pra mim ele destoa bastante e ele traz todos os problemas que eu coloquei anteriormente, ou seja, é um episódio que é lindo por natureza, o traço é maravilhoso, o lance, né, do narizinho ser mais quadradinho, a cabeça fechada e alguns traços serem mais rabiscados é maravilhoso, porém esqueceram de roteiro para ele. Tu tem que fazer isso e na maioria dos episódios. Aí beleza, então vou fazer só isso de uma maneira muito nossa. Eu acho que esse episódio não conseguiu entender a proposta de Star Wars Visions, como o Lop Osho entendeu, o da Noiva Aldeã também entenderam, o duelo e por aí vai. Esse pra mim é o que mais destoa e eu não consigo tirar tanta coisa dele, infelizmente. Mas eu deixo pra vocês nos comentários. É isso, gente, vídeo enorme, eu sei que vocês adoram. Agora é a vez de vocês colocarem aqui embaixo as impressões, e eu convido vocês a colocarem os 3 episódios que vocês mais curtiram, tá? A curtir mais o episódio 9, 8, 7, sei lá. Pode só destacar os seus 3 principais, eu até tenho dificuldade também de saber qual que eu mais curti, por mais que eu tenha dito aí alguns, né? Mas eu deixo pra vocês se divertirem um pouco aqui na comunidade, aqui nos comentários, pra gente abranger mais assuntos, mais visões a partir de outras pessoas, combinado? Comente livremente, por favor. Vocês que forem ler os comentários e respondê-los tenham respeito, principalmente com as divergências. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.